Ontem, a gente chegou a anunciar que trataria desse assunto antes de iniciar a votação lá no STF. A votação sobre a liberação do porte de maconha para consumo pessoal, certo? Aí fomos engolidos pelo relógio, não conseguimos. Hoje, no entanto, trouxemos e os ministros começaram a votar. Algo que já está há mais de 8 anos se arrastando lá no STF. Infelizmente, só um ministro deu o voto. Com isso, agora, são 4 votos para liberar o porte de maconha para uso pessoal. É isso mesmo. O relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, ele pediu mais tempo para analisar os votos que foram apresentados depois que o Alexandre de Moraes apresentou o voto dele. Mas a presidente da corte, a ministra Rosa Weber, ela atendeu esse pedido. No entanto, ela não fixou uma data, mas disse que quer votar. Então, ela está para se aposentar, então a gente entende que vai ser rapidamente, eles vão retomar essa votação. Até agora, são 4 votos, como eu falei, o ministro Alexandre de Moraes foi o único a votar, também falei isso. Ele defendeu a descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. O Moraes argumentou que é preciso fixar uma quantidade mínima para diferenciar o usuário do traficante, que seria aí de 25 a 60 gramas da droga, ou também 6 plantas fêmeas. Segundo o ministro, isso é necessário para garantir a aplicação isonômica da lei, se levar em conta a cor da pele, classe social, entre outros fatores. Outros 7 ministros ainda precisam se manifestar, inclusive Cristiano Zanin, que assume a cadeira de ministro hoje. Ele também poderá participar deste julgamento. Como está a lei hoje? Se alguém é pego com drogas, ele é até encaminhado à delegacia, mas não é fichado e ele é liberado lá, e aí pode ter uma pena de fixada de ajuda comunitária, coisas desse tipo, mas não fica fichado como crime. Então é disso que se trata. Então há esse imbróglio todo de descriminalizar o porte. Então o porte estaria liberado. Eu vou começar com o Edivaldo Magro para falar sobre esse tema. Um tema bastante espinhoso. Todo mundo tem opinião, ou as pessoas às vezes não têm opinião, mas tem uma dissertação sobre o tema, mesmo sem opinião formada. Edivaldo Magro, começo com você. Pois é, Paulo, mundo afora, algumas iniciativas fracassaram. Eu me lembro uma particular, que é da Holanda, onde o consumo de heroína lá era enorme. O governo decidiu cadastrar os usuários e fornecer a heroína, e ao fornecer também tentava dar todo o aparato de proteção a esse usuário. Foi um imenso fracasso, absoluto fracasso. Todos os locais em que se permitiu ao país, né, que se adotou uma política de maior permissividade no uso da maconha, que são drogas bem distintas, vamos deixar claro, né, do que a heroína, né, e outras drogas mais invasivas, né, que exigem aplicação. Né? No caso da cocaína também é cheirável, a heroína é a forma aplicável da cocaína. Mas, voltando ao Brasil, olha que dado interessante, né? Um cigarro de maconha tem em torno de 1 grama, né? É isso, o peso varia de meia grama a 1,5 gramas, mas se você tem um beck para uma brisa boa, com uma queima legal, de 1 grama. Mas eu estou te informando, você está sabendo agora você já está sabendo. Uma grama prensada de maconha pode chegar a R$30. Já a flor chega a R$100. Vamos lá. Esse cidadão que pode ter 40 ou 60 gramas, é isso? De 25 a 60 gramas? Exatamente. Ou 6 plantas fêmeas? Mas vamos trabalhar lá em cima com 60 cigarros desses. Significa que ele vai estar lá com cerca de R$6.000. Andando com R$6.000. Minha pergunta cada vez que ele for abordado pela polícia, suponhamos, ele pode dizer que ele estava com aqueles 60. 1 hora depois, ele já não está mais com aqueles 60, ele passou aqueles 60 para outras pessoas. Então, a cadeia de tráfico ela vai se manter, não há uma forma de conter a cadeia do tráfico dentro desse modelo. Eu não vejo uma forma segura de você permitir a posse sem se tornar crime ou uso. No entanto, é forçoso reconhecer que a maconha ela está sendo usada de forma muito indiscriminada, inclusive em áreas públicas,
É natural você ver a maconha, bem diferente de outras drogas, tá? Você tem, por exemplo, a K9, que é essa droga sintética, que está sendo usada muito, com um pequeno papelote de 2x2, você já tem ela, você coloca debaixo da língua e você simplesmente vira um zumbi depois de 3 ou 4 minutos. É muito mais fácil de fazer, você em qualquer biombo você faz, e para transportar mais ainda. A maconha ainda não é um bom negócio para cartéis, porque era difícil de produzir, era difícil de transportar, porque é volumosa, e era difícil de ganhar volume nas ruas e se ganhar dinheiro com isso. Então, ainda o grande problema de drogas nesse país são as drogas sintéticas, que já tomaram conta das ruas. Mas eu não tenho uma posição firmada ou formada a respeito se deve ou não liberar o porte, seja lá qual volume que for. É um tema que ainda tem que avançar e com uma discussão um pouquinho mais consistente com a sociedade, Paulo. O Kim Rafael, apesar da fala do Edivaldo, apesar não, né? A fala do Edivaldo vem na contramão do que votaram os ministros até agora, porque são 4 votos a favor, ainda outros 7 precisam votar. Certo. Mas o que o Edivaldo falou é o tal do tráfico de formiguinha, né? O traficante ele vai estar com a posse até de 60 gramas, vai acabar vendendo, depois vai repor e assim sucessivamente, e ele não vai ser criminalizado por isso. Pode ser que isso seja uma outra forma do tráfico, né, de drogas acabar imperando ainda mais, né, na população. Aí tem uma grande questão sobre realmente a descriminalização pautada no direito individual das pessoas, né? Só que essas pessoas estarão fumando em lugares públicos onde terão outras pessoas. Então, assim, fere a individualidade de outras também pessoas. O grande problema que eu vejo aqui é onde comprar a florzinha. Na floricultura, a semente será disponibilizada aí na floricultura para ter, né? Ou a comercialização também vai ser descriminalizada, porque se a droga em si, né, ela é uma droga ilícita, conforme a Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, que tem lá todo o rol das drogas ilícitas, então precisa comercializar. E como? Vai comprar na farmácia lá um potinho de 25 gramas, 30 gramas? Então isso é uma coisa muito complicada, porque o usuário ele sempre vai estar metido no crime, mesmo ele não sendo criminoso. Ele vai ter que comprar de alguém que é traficante, que é criminoso. Então, assim, é uma coisa muito controversa. E outra, isso com certeza é a abertura para outras drogas, né? A gente vê aí, como o próprio Edivaldo aqui colocou também, um exemplo lá na Holanda. Começou com a maconha e depois vai com outras drogas também. Então, assim, é uma questão bastante assim complexa, né? Se usa, inclusive, elementos da cannabis para efeitos medicinais. Eu acho que nessa parte não tenho que realmente contestar. Acho que se realmente é para usar de forma medicinal, ok. Mas para o usuário aí, isso acho não tá, completamente... Isso não está na mesa, tá? Não, eu sei que não, mas eu estou dando comparação do que realmente existe essa possibilidade, né? Se a polícia enquadra alguém e encontra com alguém essa droga, qual é o tipo de enquadramento que dá, dependendo da quantidade que se tem. Sim. O ministro Alexandre de Moraes, no voto dele, ele falou, inclusive, de faixa etária. A polícia, a própria justiça faz diferenciação quando encontra com negros, com gente que estudou, com gente que não estudou. Ele faz uma dissertação bastante interessante sobre o caso, o que faz com que Gilmar Mendes peça para reavaliar até o voto dele como relator.